Bom dia, professor. Bom dia, bom dia. Pessoal, nós vamos fazer aqui uma pequena recapitulação do que nós vimos na última aula para a gente dar continuidade. Vê só, na última aula, nós iniciamos aqui uma conversa sobre, seria a segunda parte de fisiologia vegetal, né? Nós iniciamos uma conversa sobre fito-hormônios, tá? Ou seja, hormônios que são produzidos, são sintetizados pelos vegetais, né? Fito está relacionado à luz, quem faz fotossíntese. Então, fito-hormônios, hormônios vegetais, hormônios que são produzidos pelas plantas que, de um modo geral, possibilitam o seu desenvolvimento, tá? Então, nós temos alguns grupos diferentes de fito-hormônios. Nós vamos falar de alguns deles. Na verdade, pelo que eu anotei aqui, nós falamos do primeiro grupo, 247, isso. Nós falamos do primeiro grupo, que é o grupo das auxinas, ou nós iríamos entrar aqui nas auxinas. Mas, enfim, nós fomos até a página 547. Então, vamos lá, para a gente não perder tempo. Vê só. Então, aqui, está falando aqui um pouco sobre... Deixa eu admitir aqui as pessoas para entrar. Então, chegando, pessoal, aqui. Então, vê só. Nós temos aqui hormônios que são utilizados para que as plantas elas possam crescer, possam se desenvolver, de um modo geral, certo? Só que alguns hormônios, alguns fito-hormônios, eles permitem o crescimento lateral, outro permite o crescimento vertical, outro, que é o crescimento axial, que a gente fala, outros permitem o crescimento radicular, para que a planta possa germinar, outro permite o crescimento do fruto, tá? A floração e o crescimento do fruto, entende? Ou seja, os hormônios, eles vão permitir que a planta se desenvolva, mas diante de alguns pontos, né, que a gente tem que considerar. Depende do hormônio e depende da estrutura que a gente está observando para a gente conseguir detectar qual é o desenvolvimento que tá acontecendo. Beleza. Nós temos aqui, ó, as auxinas, as giberelinas, o ácido giberélico, as citocininas, o etileno e o ácido abscíssico. Então, qual vai ser a diferença entre eles? Aí vamos lá. Deixa eu só aqui. Qual vai ser a diferença entre eles? Aí vamos lá. Primeiro, as auxinas, elas são o hormônio vegetal mais antigo, assim, de um modo geral. Foi o primeiro grupo, aqui está falando, inclusive, ó, foi o primeiro grupo de hormônios vegetais que foi descoberto e foi logo entendido para que servia. É um hormônio que está relacionado com o crescimento e que vai ser produzido pelos meristemas. De que forma? Tem gente chegando agora. De que forma? De um modo geral, há uma dominância apical nas plantas, tá? Ou seja, as plantas, elas formam as gemas laterais, só que as gemas laterais só se desenvolvem quando há uma quebra de dominância apical. Ou seja, a ponta do galho, ela vai crescendo, né? Isso é a partir das auxinas que acontece. Mas quando a auxina deixa de ser sintetizada na ponta, quebra a dormência da lateral. Então, as gemas laterais, elas passam a crescer. É o que está sendo mostrado aqui, o desenvolvimento das gemas. Beleza? Então,
Um exemplo onde a gente pode observar, e você pode fazer em casa isso, você pegar uma pequena plantinha, por exemplo, você tem vamos dizer, uma laranjeira, tá? Um exemplo, né? Tem um pé de laranja, pé de limão, alguma coisa assim. Você corta a pontinha da galha, quando você corta, vão começar a aparecer brotos laterais, as folhinhas vão começar a aparecer nas laterais do galho, justamente porque a auxina vai deixar de ser produzida na ponta do galho, na região apical, e ela vai começar a ser sintetizada na região lateral. Então, as gemas laterais vão sair de dormência, vamos dizer assim. Tá? Então, essa auxina ela vai permitir que as células possam se alongar. Tanto acontece esse processo nas folhas, né? Quanto acontece também na raiz, permite o crescimento da raiz. Os órgãos vegetais respondem de maneira diferente à presença da auxina. As raízes são mais sensíveis que os caules. Assim, a concentração que estimula o crescimento do caule inibe fortemente o crescimento da raiz. Ou seja, apesar da auxina ela permitir que o caule ele se desenvolva, mas permitir também que a raiz se desenvolva, é o seguinte: quando a planta ela está investindo muito no desenvolvimento do caule, de folhas, a raiz ela dá uma trégua, ela diminui o seu ritmo. Já enquanto a raiz está crescendo muito, se a raiz estiver se desenvolvendo muito, o caule diminui ali a formação de folhas. Beleza? A gente observa que isso acontece inclusive nas plantas da caatinga, né? Por quê? Imagina, a planta ela perde as folhas no verão, né, no período seco, ela perde as folhas e ela desenvolve mais a raiz, que é para alcançar a água mais profunda, tá? Depois vem água, o período das chuvas e tal, a raiz ela diminui mais seu ritmo e as folhas elas passam a ser a prioridade, ela vai desenvolvendo muitas folhas e tal, para fazer fotossíntese, né? Já que ela não vai ter aquela disponibilidade de sol que ela tinha antes, né? No período das chuvas. Então é basicamente isso. Um está mais ou menos ligado ao outro. Ó. Enquanto a raiz se desenvolve, o caule não desenvolve. À medida que o caule vai desenvolvendo, a raiz ela diminui o seu crescimento. Beleza? Inibe o crescimento. E o caule aumenta aqui de tamanho. Tá? E assim vai. É esse processo que acontece. Além disso, a gente tem o processo de desenvolvimento do fruto. O processo de desenvolvimento do fruto. Existe um processo que a gente chama de partenocarpia, que é quando o fruto ele se desenvolve sem que haja fecundação, sem que o gameta masculino ele fecunde o gameta feminino, tá? Por exemplo, a banana, ela é oriunda de partenocarpia. Ela é um pseudofruto partenocárpico, tá? Esse processo ele só ocorre devido à auxina. A auxina ela controla o desenvolvimento desse tipo de fruto, onde o óvulo que era haploide, ele dá origem a uma célula diploide e permite que o fruto ele seja originado. Esse fruto ele não vai possuir sementes, tá? Porque as sementes elas são o resultado da fecundação, beleza? Tá. As auxinas estimulam também a formação de raízes adventícias. Quais são as raízes adventícias? Raízes adventícias, pessoal, são aquelas raízes que a gente encontra no pé de milho, que elas não entram no solo como as raízes principais, né? Elas ficam ali na lateral, tá? do pezinho de milho, que elas auxiliam a absorção de alguns nutrientes ali na parte mais superficial do solo, né? Elas não entram profundamente no solo, mas elas conseguem entrar de certa forma. Elas realizam trocas gasosas e elas auxiliam a sustentação, tá? Então, elas estimulam a formação de raízes adventícias, as auxinas, e a capacidade do câmbio para produzir vasos condutores de seiva, ou seja, estimular a formação dos vasos condutores. Beleza? Então, basicamente, a gente tem as auxinas como sendo um fito-hormônio meristemático. A gente tem um desenvolvimento maior a partir do meristema.
Depois das auxinas, a gente tem as giberelinas. Para que a gente vai querer as giberelinas? As giberelinas também são hormônios de crescimento. Elas são consideradas hormônios de quebra de dormência, tá? É o ácido giberélico, vende inclusive nas casas de campo e tal. É o GA3, é o ácido giberélico. São fito-hormônios que atuam no tecido meristemático do caule, auxiliando a auxina no processo de crescimento. Na ausência de giberelina ou ácido giberélico, como eu falei, as plantas são anãs, como acontece com o repolho, a cebola ou a alface. As giberelinas também induzem a produção de frutos paternocárpicos, que são muito utilizados para quebrar a dormência de sementes, bulbos e gemas. Então, você tem uma semente, quer que aquela semente germine rapidamente, você pega, faz uma solução, eu já fiz isso várias vezes, você faz uma solução, água misturada com o GA3, umedece você coloca assim por cima de um papel toalha e coloca as sementes ali por cima. A semente absorve a giberelina e germina. Aí você coloca, transplanta para um vaso, para um outro lugar. Tá? Durante a germinação, a semente absorve água e libera giberelina, desencadeando o processo. A giberelina produzida pelo embrião acelera a digestão das reservas nutritivas, pois estimula a produção de enzimas hidrolíticas. A giberelina foi identificada no fungo Gibberella fujicore. Beleza. É basicamente isso. Giberelina, principal função, quebra a dormência. Quebra a dormência de quê? De sementes, tá? Ela acelera o processo da embebição para a planta, para a semente absorver água, né? Normalmente a planta espera a absorção de água com a chuva, né? Absorver água para poder germinar. Mas o ácido giberélico ele acelera esse processo da germinação, mesmo com a pouca quantidade de água. Beleza? Ok. As citocininas, o que elas fazem? Vamos lá. São hormônios derivados da base adenina e produzidos nas extremidades das raízes. Estão relacionados à divisão e diferenciação celular dos meristemas. Ou seja, a gente está falando de uma substância, palavra fugindo, de uma substância que tem a ver com o processo de formação de células para formar gemas laterais, como se fossem umas bolinhas que se formam na lateral do caule, tá? Que vai gerar novos galhinhos e tal. E no desenvolvimento de raízes, tá? Ou seja, são processos que precisam de mitose, muita divisão celular. Então, citocinina, no geral, vai ser um fito-hormônio. A citocinina vai ser um fito-hormônio que está muito ligado à divisão celular, estimulação da divisão celular. Tá? As citocininas também estão muito ligadas com a senescência foliar, que é o quê? A queda das folhas, tá? Ou seja, retarda o envelhecimento. Retarda o envelhecimento, né? A planta, ela não vai passar por esse processo de senescência. Ou seja, a planta dura mais e a folha não cai, né? A folha fica na árvore por mais tempo, graças à citocinina. O etileno, ele vai ser um hormônio que ele é na forma de gás, tá? É um hormônio gasoso, produzido por todos os órgãos vegetais quando sofrem injúrias. A principal função do etileno é amadurecimento dos frutos. Então, o fruto, ele desenvolve mais para amadurecimento. Muitas vezes o pessoal utiliza, inclusive, para amadurecimento de fruto mesmo. A abscisão, ou queda das folhas, também é função do etileno. Enquanto a citocinina ela diminui o processo, ela desacelera o processo de amadurecimento das folhas,
o etileno ele amadurece, ele acelera esse processo. Entende? É isso. Inclusive modificando a coloração, né? É uma coisa que a gente observa, tanto nas folhas quanto nos frutos, a coloração ela muda, e isso, é claro, é uma característica, inclusive, da produção de etileno. Está dizendo, ó, os frutos que são importados ou ficam muito tempo no transporte são mantidos em sacos plásticos perfurados. Como o hormônio etileno é um gás, dispersa-se pelos orifícios do saco plástico e retarda o amadurecimento, conservando por mais tempo os frutos nas prateleiras. Muito bem. O ácido abscísico, que é o ABA, é o hormônio secretado quando a planta suporta situações de estresse hídrico ou térmico. No geral, é para que a planta entre em dormência. Tá? A gente viu ainda agora o ácido giberélico é para que a planta saia da dormência. Não é isso? Quebra a dormência, a planta germina, a planta se desenvolva. Já o ácido abscísico é usado para entrar em dormência, quando a planta vai entrar em dormência, em situação de estresse. Por exemplo, quando vai entrar no período de seca castigante ou no período que vai ficar tudo coberto de neve, né? Então, a planta ela necessita dessa diminuição do seu metabolismo, né? Reduz quase a zero o metabolismo e a planta consegue sobreviver de boas, mesmo com o metabolismo bem baixinho. Tá? Isso é controlado a partir do ácido abscísico. Beleza. Em relação aos movimentos vegetais. Pessoal, os movimentos vegetais, eles são importantes em inúmeros processos na planta, né? Não sei se você já parou para pensar, mas as plantas, elas crescem para cima e tem uma justificativa para isso, né? Vamos lá. Ou mesmo as plantas que realizam outros tipos de movimento. A gente vai falar de cada um deles. Vamos lá. Primeiro, nós podemos colocar os movimentos vegetais, os fitomovimentos, né, em dois grupos, os tropismos e os nastismos, ou movimentos násticos. Os tropismos, primeiro, são movimentos de crescimento estimulado pela auxina e orientados pelo estímulo. Quando a planta cresce na direção do estímulo, dizemos que o tropismo é positivo. Quando ela cresce se afastando do estímulo, ele é negativo. Aí vamos lá. Gravitropismo ou geotropismo. Ó, gravitropismo, a gente está falando de quê? Da gravidade. A gravidade puxa tudo para baixo. Só que a planta, normalmente, ela cresce em direção ao Sol. Então, nós dizemos que, normalmente, as plantas têm gravitropismo negativo. Elas crescem em direção oposta à gravidade. Beleza? Ou geotropismo negativo. É o que acontece, ó. Qualquer que seja a posição em que a semente é colocada, a raiz sempre cresce para dentro do solo. Aí vai ser gravitropismo positivo, crescendo em direção ao solo. A raiz tem gravitropismo positivo. Mas o caule, ele vai se afastando do solo, né? As regiões as gemas, né? O ápice, ele vai se afastando do solo. Por quê? Porque o crescimento é por gravitropismo negativo. Tá? É como a gente está vendo aqui, ó. Gravitropismo negativo. E aqui, mesmo fazendo isso, mesmo derrubando ela aqui, a planta faz isso e cresce no gravitropismo negativo. O geotropismo está associado ao acúmulo de auxina na face inferior do caule, da raiz do caule, que tem sensibilidade diferente a esse hormônio. A raiz teria maior concentração de auxina nessa região e fica inibida. A face superior da raiz, com menor concentração do hormônio, seria estimulada a crescer e a curvatura para baixo aconteceria. Muito bem. O fototropismo, aí já é diferente. É o crescimento da planta em direção à luz. Há um estímulo em direção à luz. É quando uma planta é colocada longe do ponto de luz,
é comum que ela cresça em direção à região iluminada. Isso acontece porque a luz provoca a migração da auxina para o lado mais escuro da planta, onde as células se alongam. O lado iluminado, com muito pouca auxina, não sofre alongamento e encurva. Interessante, né? Esse lado se alonga, ó, as células se alongam e há uma curvatura para essa região. O tigmotropismo é o movimento de curvatura da planta estimulado pelo contato. Tipo, a planta vai crescendo, crescendo e ela vai encostando em alguns pontos e ela vai se enrolando nesses pontos. Acontece isso no pé, numa parreira, né? No pé de uva, no pé de maracujá. A planta vai crescendo e à medida que ela vai crescendo, ou até plantas que são rasteiras, né? Um pé de melão, um pé de melancia, de girimum. À medida que ele vai, as folhas vão encostando no chão, o caulezinho vai encostando no chão, ele vai ganhando novos rumos, novos caminhos, tá? Esse tipo de movimento é típico de gavinhas e dos caules trepadores volúveis que se enrolam nos suportes. Muito bem. E o que é que são movimentos násticos? Movimentos násticos, ou nastismos, né? Tem a ver com o mecanismo de abrir e fechar folhas, tá? Ou outros tipos de movimentos, né? Coloca estrutura da planta de um lado para outro, tá? Aqui a gente tem aqui, ó, o tigmonastismo. Tigmos significa toque, tá? Sensibilidade ao toque. Tigmonastismo é, por exemplo, observado na mimosa púdica, também é chamado de dormideira, que é quando você toca na planta e ela vai fechando a folhinha dela, né? Vai fechando as folhinhas, tá? Esse movimento tem a ver com a quantidade de água em cada folha, em cada célula das folhas, tá? Por conta da diferença de água é que ela consegue abrir e fechar essas folhinhas menores, tá? E tá dizendo aqui, ó, esse movimento de deixa eu ver aqui, isso. Esse movimento de abalo é causado pela perda de água dos pulvinos, região da base dos pecíolos dessa planta. Quando os pulvinos estão com as células túrgidas, os folíolos estão abertos e as folhas levantadas. Quando ocorre o toque, há uma rápida saída de íons de potássio das células dos pulvinos. Elas perdem água e rapidamente murcham e abaixam. Toda essa reação ocorre em 1 a 2 segundos e o retorno à posição normal leva 10 minutos em média. Tá? É o aptonastismo. Né? Aqui a gente tem a Dionea muscipula. Tá? Movimento de contato, né? Ela tem uns tricomas, ela tem uns pelinhos dentro das folhas. Quando o inseto ele encosta aqui, ou qualquer outro organismo, ele encosta em 2, 3 tricomas desses aqui, é porque não dá para ver claramente. Mas dá para ver um tricoma aqui. Olha um tricoma aqui dentro. Tá? Tem um tricoma, um pelinho aqui dentro. Quando a mosca, por exemplo, aqui, ela encosta, né, em 2, 3 tricomas desse, ela bate, ocorre também mais ou menos a mesma coisa que aconteceu aqui. A planta perde água de dentro da célula, passa para fora da célula e o mecanismo acontece. Tá? Não é tão simples assim que eu estou falando, tá? Mas a gente precisaria de um tempo maior para poder estar explicando tudo. Teria muito a ver com química, inclusive. O fotonastismo é o movimento de abrir e fechar as folhas e flores. A flor dama da noite abre a corola e à noite fecha durante o dia. O trevo abre suas folhas durante o dia e fecha durante a noite. E isso tem a ver com esse mecanismo fotonastismo. E, por fim, o que é que vai ser fotoperíodo? O que é fotoperíodo? Fotoperíodo é o período que a planta precisa estar, é o período que a planta precisa absorver luz. É o quanto de tempo que a planta precisa de absorção de luz para poder fazer os seus processos metabólicos. Então, a gente tem aqui, ó, o termo fotoperíodo foi criado para descrever a capacidade de a planta florescer
em resposta aos comprimentos relativos do dia e da noite. Sabemos que algumas plantas só florescem na primavera, o ipê, e outras apenas no outono, o crisântemo. E até no início de 1900, pouco se sabia sobre o que provocava essa floração sazonal. Em 1910, descobriu-se que as plantas como a cevada floresciam quando o comprimento do dia era maior do que o determinado número de horas por dia crítico. Essas plantas receberam o nome de plantas de dia longo, PDL. Plantas que precisam de um período maior, um fotoperíodo maior, um período de luminosidade maior para poder florescer. Quando o período iluminado do dia fica mais longo que a noite, né? Outras plantas, como a soja, floresciam quando o comprimento do dia é mais curto do que determinado número de horas, dia crítico. Essas são as plantas de dia curto, PDC. E florescem no outono, quando o período iluminado do dia está ficando mais curto. Descobriu-se também que algumas plantas não são sensíveis a fotoperíodo e são chamadas de plantas de dia neutro ou indiferentes, como milho, feijão, algodão, tanto faz. Não tem esse negócio, tem que ter mais horas de sol, tem que ter menos horas de sol. Não tem isso, tá? Então aqui está mostrando, ó, planta de dia curto, né? Ela floresce quando, ó, são 6 horas de sol durante as 24 horas do dia. Falta o período crítico. E essa daqui, planta de dia longo. Tá? Tem 18 horas de sol nas 24 horas do dia. Então, falta o período de 18 horas. É uma planta de dia longo. Tá? Muito bem. Aqui está falando um pouco sobre a interrupção da noite. Ó, por meio de experimentos, comprovou-se que o fator que desencadeia a floração é a duração da noite, pois a interrupção desse período modifica a resposta fisiológica da planta. O que importa é o número de horas que a planta passa sem luz, no escuro. Por isso, as plantas de dia longo são as que florescem quando a duração da noite é inferior a determinado valor, fotoperíodo crítico. Por exemplo, a beterraba é uma PDL, planta de dia longo, né? A noite é curta. Para ela florescer, a duração da noite não deve ficar entre 8 e 11 horas, ou seja, seu fotoperíodo crítico fica entre 13 e 18 horas de luz. As PDC, noite longa, florescem quando a duração da noite é maior que seu fotoperíodo crítico, como o morango, que precisa de 16 horas de escuro e tem seu fotoperíodo crítico de 8 horas de luminosidade. Tá? O morango para florescer. Muito bem. Senta na cara, são pontos de boa. Tá. Tá. Só para a gente concluir aqui, o que é fotoblastismo? As sementes podem ter sua germinação influenciada ou não pela luz, denominamos de fotoblastismo a influência da luz na germinação das sementes. Fotoblásticas positivas são as sementes que têm sua germinação estimulada pela luz. Fotoblásticas positivas, tá? Por exemplo, o alface, orquídeas, bromélias, entre outras plantas. E tem as fotoblásticas negativas, que elas germinam na ausência da luz, como a melancia, o maxixe, só germinam na sombra, essas plantinhas. Beleza? E tem planta que é indiferente ao fotoblástico, não tem esse negócio não, germina no sol, em todo lugar, todo tipo de condição. Tá? Vamos aqui para a gente ver se a gente responde essas. Tem aqui, ó. Deixa eu ver uma coisa. Vamos fazer assim, ó. Já que nós temos, a gente só tem isso aqui agora. E acaba tudo. Tá? Já que a gente só tem esse ponto aqui, esse ponto, e depois é a atividade aqui, ó, e acabou. Então a gente vai fazer assim. A gente vai deixar a parte de atividades para a próxima aula. A gente deixa só atividades na próxima aula, porque depois
de hoje a 15 dias. Aí a gente faz uma revisão geral para a gente ter a prova com a revisão. Porque a gente está tranquilo aqui, está de boa, a gente está concluindo o assunto todo na tranquilidade. Beleza assim? A gente fica por aqui. Na próxima aula a gente continua com as atividades. Recomendo que vocês façam atividades, tá? Durante a semana, para que na próxima a gente só faça a correção, a gente faça alguns comentários. Também vai ser uma aula tranquila, aula de boas. Beleza? Um abração, pessoal, a todos vocês. Com saudade da turma. Até a próxima. Valeu. Saudade demais, professor. Não é, rapaz? Valeu. Tchau, até a próxima. É.